Olá, nesta aula proponho-lhe que desafie os seus erros de pensamento. O que são erros de pensamento e por que nos atrapalham tanto? Os erros de pensamento ou distorções cognitivas são simplesmente maneiras que a nossa mente arranja, convencendo-nos de que algo não é realmente verdade. Estes pensamentos imprecisos são utilizados normalmente para reforçar o pensamento ou as emoções negativas, dizendo-nos coisas através do nosso diálogo interno, que parecem racionais e precisas, mas na verdade só servem para fazer-nos sentir mal acerca de nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa pode dizer a si mesmo: "Eu falho sempre que tento fazer algo novo. Eu, por conseguinte, fracasso em tudo o que tento." Este é um exemplo do pensamento absolutista do tipo preto ou branco, ou polarizado. A pessoa só vê as coisas em termos absolutos. A pessoa acha que se falhar numa determinada coisa faz com que no futuro fracasse em todas as coisas, o que pode levar à construção da crença: devo ser um perdedor e um fracassado. Esta crença serve também como um exemplo de generalização. A pessoa falha numa tarefa específica e generaliza para a sua própria identidade. A explicação para a construção deste tipo de crenças é que existe como que uma fusão entre o resultado de algo, fracasso ou erro, e a própria identidade da pessoa. A pessoa personaliza a sua falha, passando a ver-se a si mesma como um falhado. Isto é o exemplo de uma distorção do pensamento. Ao aprender a identificar corretamente este tipo de pensamento desajustado, você pode agir de forma construtiva sobre o pensamento negativo e refutá-lo. Ao refutar o pensamento negativo uma e outra vez, aos poucos esse pensamento perderá a sua força e será automaticamente substituído por um pensamento mais racional e equilibrado. Em seguida vou abordar os erros de pensamento mais comuns. Por exemplo, a filtragem. Focamos-nos nos detalhes negativos e aumentamos-los enquanto filtramos todos os aspectos positivos de uma situação. Por exemplo, uma pessoa pode escolher um detalhe único, desagradável, focando-se exclusivamente nele, sendo que a sua visão da realidade torna-se distorcida. Pensamento polarizado. As coisas são preto ou branco. Temos que ser perfeitos ou seremos uns falhados. Não há meio termo. Você coloca as pessoas ou situações em categorias, ou desta ou daquela, sem tons de cinza. Se o desempenho fica um pouco aquém do ideal, você vê-se como um fracassado total. Generalização. Chegamos a uma conclusão geral baseada num único incidente ou elemento de prova. Se algo de ruim acontece uma vez, esperamos que aconteça mais vezes. Uma pessoa pode ver um único evento desagradável como um padrão de derrota sem fim. Tirar conclusões precipitadas. Sem que as pessoas nos informem, nós julgamos saber o que elas estão sentindo, porque agem de determinada forma e quais as razões que suportam isso. Mais especificamente, somos capazes de determinar como as pessoas estão se sentindo em relação a nós. Por exemplo, uma pessoa pode antecipar que as coisas vão sair mal, convencendo-se de que a sua previsão já é um fato estabelecido. Catastrofização. Esperamos que a catástrofe aconteça independentemente da razão. Isto também é conhecido como ampliação ou minimização. Ouvimos falar de um problema e usamos a questão do tipo: e se? Exemplo: e se a tragédia acontecer? E se isso acontece comigo? Por exemplo, uma pessoa pode exagerar a importância de eventos insignificantes, como o seu erro ou o desempenho de alguém. Ou podem negligenciar e reduzir de forma inadequada a magnitude dos eventos significativos, até que pareçam muito pequenos. Por exemplo, as qualidades desejadas de uma pessoa ou as imperfeições de alguém. Personalização. Pensamos que tudo o que as pessoas fazem ou dizem está relacionado a nós. A pessoa usa demasiado a comparação com os outros, tentando determinar quem é mais inteligente, mais bonito e por aí afora. Uma pessoa vê-se como a causa de alguns eventos externos indesejáveis dos quais não é responsável. Por exemplo, nós chegamos atrasados para o jantar.
o que fez com que o anfitrião cozesse demasiado a refeição. Se eu tivesse apressado o meu marido, tínhamos saído a tempo e isto não teria acontecido. Falácias de controlo. Se nos sentimos controlados externamente, nós vemos-nos como uma vítima impotente do destino. Por exemplo, eu não posso fazer nada se a qualidade do trabalho é pobre. O meu chefe pediu que eu fizesse trabalho extraordinário. A falácia do controle interno faz-nos assumir a responsabilidade do mal-estar ou da felicidade de todos ao nosso redor. Por exemplo, porque é que você não está feliz? E é por causa de algo que eu fiz? Culpa. Por vezes atribuímos às outras pessoas a responsabilidade da nossa dor ou então dirigimos a culpa dos problemas para nós mesmos. Por exemplo, dizemos coisas do tipo: pare de fazer-me sentir mal comigo mesmo. Ninguém pode fazer-nos sentir de uma determinada forma. Isso é uma ilusão criada por nós mesmos, que funciona como proteção. Apenas nós mesmos temos controle, ou não, sobre as nossas emoções e reações emocionais. Os deverias. Muitos de nós temos uma lista de regras rígidas sobre os outros e acerca da forma como devemos comportar-nos. As pessoas que quebrarem essas regras fazem zangar-nos e também sentimos-nos culpados quando nós violamos essas regras. Por vezes podemos acreditar que estamos tentando motivar-nos com os deves e não deves, como se tivéssemos de ser punidos antes de podermos fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu realmente devia fazer atividade física. Eu não deveria ser tão preguiçoso. Obrigações e deveres também podem ser considerados ofensivos. A consequência emocional é o sentimento de culpa quando um de nós dirigimos afirmações de dever em relação aos outros. Muitas vezes sentem raiva, frustração e ressentimento. E o mesmo pode acontecer quando dirigimos esse tipo de afirmações a nós mesmos. O raciocínio emocional. Acreditamos que aquilo que sentimos deve ser automaticamente verdade. Se nos sentirmos estúpidos e aborrecidos, então temos de ser estúpidos e enfadonhos. Você assume que as suas emoções não saudáveis refletem coisas que realmente são. Eu sinto isto, por isso deve ser verdade. Bem, então como mudar as distorções cognitivas? As distorções cognitivas têm uma maneira muito sutil e própria de interferir com as nossas vidas. Esse tipo de pensamentos desadequados e maléficos podem ser mudados e, em grande parte, eliminados, mas é preciso esforço e muita prática todos os dias. Eu conto com você. Bem, se você quer parar com este tipo de pensamento irracional e disfuncional, apresento uma proposta com alguns exercícios que você pode praticar. Identificar as distorções cognitivas. Crie uma lista dos seus pensamentos incómodos e examine-os mais tarde à luz da lista de distorções cognitivas apresentadas anteriormente. Um exame das suas distorções cognitivas irá permitir-lhe ver as suas distorções mais utilizadas. Além disso, este processo vai permitir-lhe pensar sobre o seu problema ou situação de forma mais natural e realista. Examinar as provas. Uma análise aprofundada de uma experiência que tenha vivido recentemente poderá permitir identificar a base dos seus pensamentos distorcidos. Se for muito autocrítico, então, deverá identificar uma série de experiências e situações em que foi bem-sucedido. Método duplo padrão. Uma alternativa à autoverbalização, método utilizado para guiarmos o nosso pensamento, é falar para si mesmo de forma compassiva e solidária, tal como iria conversar com um amigo numa situação semelhante à que enfrenta. Pensar em tons de cinza ou com cor. Deixe de pensar sobre o seu problema ou situação difícil de forma polarizada, preto ou branco. Ou seja, deve avaliar as coisas numa escala de 0 a 100. Quando um plano ou uma meta não é plenamente alcançado, deve pensar e avaliar a experiência como um sucesso parcial. Deve tentar quantificar num valor numa escala de 0 a 100 e não necessariamente certo ou errado, sucesso ou insucesso, bem ou mal. Método de pesquisa.
Procure saber a opinião dos outros e sobre se os seus pensamentos e atitudes são realistas. Se acredita que a sua ansiedade sobre um acontecimento é injustificada, verifique com alguns amigos ou familiares de confiança se esse sentimento é justificável e como eles lidariam com ele. Definições. O que significa definir-se a si mesmo como inferior, um perdedor, tolo ou normal? A análise mais cuidada destes e de outros rótulos globais provavelmente irá revelar que eles representam comportamentos específicos ou um comportamento padrão identificável, ao invés de você mesmo na sua totalidade. Por outras palavras, esses rótulos têm certamente muito mais a ver com comportamentos e pensamentos inadequados que têm e que segue do que propriamente a ver consigo enquanto pessoa. Reatribuição. Muitas vezes, nós responsabilizamos-nos automaticamente pelos problemas e dificuldades que experimentamos. Você deve identificar os fatores externos e outros indivíduos que contribuíram para o problema. Independentemente do grau de responsabilidade que assumimos, a nossa energia é mais utilizada na busca de resoluções para os problemas ou na identificação de maneiras de lidar com as situações difíceis. Análise custo-benefício. É útil listar as vantagens e desvantagens dos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Uma análise de custo-benefício ajudará a determinar o que você pode ganhar pelo fato de estar a sentir-se mal, com pensamentos distorcidos e comportamentos não desejados ou inadequados. Agora vou apresentar-lhe alguns exemplos de avaliações primárias, mostrando a forma inadequada e a forma adequada de estruturar o pensamento. Quando você se está sentindo em baixo, é fácil generalizar alguns acontecimentos de vida mais infelizes como sendo absolutos e imutáveis. Quando isso acontece, deve forçar-se a questionar o seu pensamento errado e fazer avaliações mais precisas da situação. Em seguida estão alguns exemplos para ajudar a mudar as avaliações defeituosas em revisões mais precisas. Autoculpa. O eu inadequado. Porque me esqueci que tinha planejado um treino com alguns amigos no centro de lazer, sou uma pessoa ruim. Eu adequado. Cometer um erro é lamentável, mas isso não significa que eu sou uma pessoa ruim. Irreversibilidade. O eu inadequado. Estou fisicamente fora de forma e vai ser sempre assim. O eu adequado. Eu posso aprender um plano e formas de implementar esse plano para melhorar o meu condicionamento físico. Hipergeneralização. Eu inadequado. Uma pessoa foi má para mim, ninguém gosta de mim. O eu adequado. Uma pessoa foi má para mim, mas há muitas pessoas que gostam de mim. Absolutismo. O eu inadequado. A minha vida não vale nada se eu não estiver com a pessoa que eu amo. O eu adequado. A pessoa que eu amo não constitui toda a minha vida. Personalização. O eu inadequado. O meu professor é louco porque eu tive má classificação no teste. O eu adequado. O meu professor é louco porque a classe inteira teve uma má classificação no teste. Reação exagerada. O eu inadequado. Eu exagerei nos bolos hoje e não segui o meu plano de alimentação diária saudável. Eu falhei no meu programa de nutrição. O eu adequado. Não seguir à risca apenas um dia o meu plano alimentar diário não significa que eu falhei no meu programa de nutrição. De acordo com todas as possíveis distorções cognitivas, é importante que você aprenda a adequar as suas expectativas. É mais fácil de adequar as expectativas antes de enfrentar um stressor numa situação particular da vida do que reformular uma atitude negativa ou pensamento após o acontecimento. Se nós entrarmos numa situação com as expectativas pré-concebidas ou se várias vezes descobrimos que não estamos cumprindo as metas que estabelecemos para nós mesmos, então por vezes geramos pensamentos e sentimentos negativos acerca da situação.
Afinar e adequar as nossas expectativas ou metas não significa abandonar os ideais ou diminuir a autoestima. Pelo contrário, o ajuste fino das expectativas e metas significa executá-los através de uma confrontação com a realidade, questionando se são razoáveis e, em seguida, se necessário, ajustá-las para melhor entender a determinada situação. Em seguida vou apresentar 7 pensamentos saudáveis e funcionais para a vida. Ninguém é perfeito, nem mesmo eu. A minha forma de fazer as coisas é um dos caminhos. A cor cinza às vezes é a melhor cor. As coisas não têm de ser necessariamente preto ou branco. O princípio simplista é funcional. Just do it. A preocupação exagerada não me capacita mais. Eu sobreviverei, quer gostem de mim ou não. Só as zebras não podem mudar as suas listas. Eu posso mudar. Para uma reestruturação mais eficaz e adequada, responda ainda às seguintes questões. O que farei quando me sentir mais em baixo e sinta que isso está a ser um obstáculo a alguns dos meus objetivos? Qual é a atitude que eu quero ter na vida, em geral e a maior parte do tempo? O que é que quero fazer para conseguir melhores desempenhos, se é que quero, e sem que isso seja muito incómodo? Perante as dificuldades, como é que eu irei pensar e que atitude quero ter? Quando por vezes falhar ou não atingir alguns objetivos, o que vou fazer? E se me sentir triste, como vou ultrapassar essa tristeza? O que é que essa tristeza me transmite? Em que é que essa tristeza me pode ajudar? Se eu não me motivar, que impacto isso terá na minha vida? Tenho pena de mim? Se sim, em que áreas ou coisas específicas? Vejo-me como um lutador ou como um desistente? Quero ou não passar a pensar de forma mais positiva? O que é que eu quero fazer para me sentir mais alegre no dia a dia? Seja honesto na resposta destas questões. Termino dizendo-lhe: acredite em si. Grande parte dos equívocos, ou seja, erros de pensamento ou avaliações de capacidade, têm a ver com a forma como se pensa acerca de nós mesmos e das nossas capacidades. Nem todos nós temos de ser bons em tudo o que fazemos. E quando falhamos, também não faz de nós alguém pior que os outros. Se tivermos uma atitude de aprendizagem e não nos sabotarmos a nós mesmos, iremos aprender com algumas falhas ou até mesmo com os erros. Se você acreditar que com trabalho, dedicação e força de vontade consegue alcançar alguns dos seus objetivos, irá certamente sentir mais energia e motivação.